Oi, quintos anos, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre os tipos de texto. Então, na semana passada a gente estava falando sobre duas coisas, né? Sobre siglas e sobre abreviaturas, lembram disso? Então nós falávamos, a prof trouxe lá o mapa do Brasil, que vocês olharam, que a gente viu as siglas dos estados, a gente conversou um pouquinho sobre as palavras. Lembram lá do cartão postal que a menina escreveu o recado para o tio dela e ela escreveu as palavras abreviadas? E que vocês fizeram uma atividade no caderno, abreviando palavras, inventando abreviações? Pois bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre um tipo de texto que nesse tipo de texto tem muitas abreviaturas, muitas palavras abreviadas. Então a prof vai colocar aqui no quadro algumas imagens para que vocês tentem adivinhar que tipo de texto é esse. Então vamos lá. Vou colando aqui e aí você vai pensando aí que tipo de texto é esse que nós vamos conversar hoje. Vai vendo se você conhece esses símbolos, se você já viu eles por aí, né? Tenho certeza que todo mundo já viu, que todo mundo conhece. Vamos lá. Olha, esse aqui eu tenho certeza que é conhecido de todo mundo. E esse aqui também, né? Vamos ver, vamos colocar pra cá. Bom, então a prof colocou aqui no quadro alguns ícones, né, que nós conhecemos bem, alguns emojis, aqui tem um, outro, o botãozinho de like, né, de curtir, WhatsApp, YouTube, aqui tem o Facebook, o Instagram, e por último tem aqui uma coisa que a gente conhece também bastante, que é a hashtag. Então o tema da aula de hoje, vou escrever aqui no quadro para vocês, é esse aqui, ó. Um post de internet. Ou uma postagem, que é uma mensagem que é escrita e colocada na internet. Bom, então na semana passada, quando a gente falava das palavras que estão abreviadas, lembram que a gente falava que era quando eu quero deixar uma palavra ou uma expressão menor? Então, quando a gente coloca um texto na internet, pode ser em um blog, pode ser em uma rede social, pode ser uma mensagem que eu estou enviando, geralmente as pessoas escrevem as palavras abreviadas, acabam facilitando para escrever mais rápido. Quando as pessoas escrevem uma postagem, geralmente elas colocam também uma foto ou um vídeo e aí usam as figurinhas, os emojis e as hashtags. Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. E eu gostaria que você pegasse a sua apostila de português lá na página 21, porque é nessa página que a gente vai ler algumas coisas e ficar conhecendo quais são os detalhes de uma postagem de internet. Bom, então lá na página 21, que é essa aqui, nós vamos acompanhar, a prof vai ler aqui, nós vamos conversar um pouquinho, então vamos lá. As pessoas compartilham suas viagens em blogs e também nas redes sociais. Por isso, a internet é uma ótima ferramenta para viajar sem sair de casa. Além de ler relatos sobre diferentes culturas, podemos conhecer dicas de lugares que queremos visitar, ver fotos, vídeos, entre outras coisas. Então, por que aqui está falando sobre viagem? Se você lembrar qual é o tema da abertura do capítulo, lembra que a prof sempre diz para vocês que aquela primeira foto do capítulo sempre é ela que diz pra gente qual é o tema que a apostila vai trabalhar nesse capítulo. E nós estamos falando somente sobre viagens nesse capítulo. Lembram disso? Que começa lá com a foto do trem, da viagem de trem, né? De Curitiba para Morretes, Antonina. Então acompanha lá. Observe a fotografia do post, que é uma postagem de internet. E aí, olha só o que nós temos lá. Nós temos um prato aqui, um prato de comida. E aí, o que tem? Eu acredito que tem uma linguiça, parece que é lentilha, um repolho, tem algumas verduras, né? Alguns legumes ali no pratinho. E aí tem uma pergunta para vocês.
Diz assim: em que momentos do dia uma pessoa costuma se alimentar com um tipo de refeição como essa? Então, o que você acha? Quando uma pessoa ela come isso aqui no café da manhã, no almoço, no jantar, num lanche, sobremesa? Aí você vai pensar, você não precisa responder por escrito, mas você pode, se você estiver junto com alguém, você pode conversar com essa pessoa e trocar uma ideia. O que você acha? Bom, agora conheça um pouco mais sobre a culinária e a cultura de um país lendo o post a seguir, ou seja, um texto veiculado na internet composto de fotografia e texto escrito. Bom, então olha só. Agora você tem uma imagem e nós vamos olhar essa imagem e ali nós temos a fotografia do prato, né, que nós acabamos de olhar, e nós vamos ver que tem a foto de um rapaz e tem, além do texto, alguns ícones. Então percebe lá comigo que nós temos aqui uma foto, né, o rapaz que está de costas com uma mochila, e aqui nós temos um nome, O de Fora. Esse O de Fora é o nome do usuário, é o nome da pessoa que ele está usando ali na rede social. Assim como alguns de vocês têm Facebook, né? Que vocês contaram, inclusive, o Miguel contou na semana passada no vídeo de novidades. Lá você coloca o seu nome. Aqui ele resolveu colocar o nome do perfil dele, o nome do usuário como O de Fora. Tá vendo aqui que tem um ícone? O prof vai desenhar aqui no quadro. E esse ícone é assim, ó. Esse ícone aqui quer dizer a localização, aonde é que ele está. Então, lá no GPS a gente encontra esse ícone aqui para marcar a localização. E aqui ele colocou Casa Uruguai. E aí nós temos ao lado ali a fotografia e agora nós temos o texto. Geralmente esse texto ele está falando sobre a foto, ele está explicando sobre a foto que foi postada. Então nós vamos olhar ali. Em viagem pelo Uruguai, aproveitei para fazer um turismo gastronômico em Montevidéu, provando algumas das comidas típicas do país. O pucheiro foi uma delas. Nele tinha principalmente carnes e legumes, tipo uma sopa bem quentinha. Muito gostoso, perto das outras comidas provadas nos restaurantes da capital. Isso porque esses restaurantes passaram a usar o mínimo possível de sal em suas comidas, depois que o governo criou uma campanha contra o consumo exagerado desse tempero, costume da população daquele país. O lema da campanha é "Menos sal, mais vida", anunciado em muitos restaurantes da cidade. Tem até uma lei que impede que o sal fique à disposição dos clientes nas mesas. Por isso, se quiser mais sal, tem que pedir ao garçom. E ali abaixo nós temos as hashtags, e você vai ver que elas aparecem em azulzinho. Então tem a hashtag Trip, Travel, Viajando, Mochilando, Amo Viajar, Viajar Faz Bem, Uruguai, Montevidéu, Pucheiro e América do Sul. Bom, se você perceber, parece que essa imagem inteira aqui, ela foi retirada como se eu tivesse tirado uma foto do celular, né? Porque aparece aqui em cima, ó, um horário, aparece 73% de bateria. Então nós vemos que é para mostrar mesmo que nós estamos olhando pelo celular essa postagem. Então, o que é um texto, né? O que é o post de rede social ou o post de internet? O que seria? Então, é um texto veiculado na internet, composto por uma fotografia e um texto escrito, que pode apresentar as hashtags ou os emojis, ou as duas coisas juntas. O conteúdo do post pode ser variado, como a dica de viagem que você leu, e nele há espaço para que os leitores façam comentários. Então, depois que alguém publica uma foto ou que alguém coloca lá o texto, o que as pessoas que olham podem fazer? Podem curtir e podem colocar comentários, podem conversar com você naquele texto que você colocou. E é comum aparecer, nesse que a gente leu, não tem as palavras abreviadas, mas é muito comum que as pessoas escrevam, então, abreviando. Lembram lá que a gente fez? O você, o porquê, o também. Lembram dessas palavrinhas que a gente falava na aula passada? Bom, então hoje você vai ficar aqui no restante do vídeo com algumas imagens que a prof preparou para vocês de posts, né, de redes sociais, de internet. Você vai olhar as que a prof fez e aí você vai ter uma atividade para fazer. Então você vai olhar as duas fotos que a prof vai deixar disponível para vocês no vídeo. Então eu vou colocar foto 1 e foto 2.
você vai escolher uma delas e vai fazer um post para uma rede social. Então lá no seu caderno você vai fazer de conta que você está publicando um texto, tem que lembrar que o texto é pequenininho, então você vai pensar lá, será que é um Facebook, será que é um Instagram? E você vai fazer de conta que é você que está postando essa foto que eu vou te mostrar, né? Você vai escolher entre a foto 1 e a foto 2. Então o que você tem que fazer? Um texto pequeno, se você quiser usar as palavras abreviadas, você pode usar. Se você quiser desenhar os emojis, você pode. E também tem que lembrar de colocar as hashtags. Então você vai fazer isso com muito capricho no seu caderno, com bastante cuidado. Não precisa ser um textão. Lembra que os textos são curtos, às vezes é uma frase, apenas uma descrição da imagem, mas tem que lembrar de fazer isso bem feitinho, colocando os itens necessários para caracterizar que é um post de rede social, um post de internet, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!